Fala, escritor, Michael aqui na área. Hoje eu vim bater um papo com alguns de vocês, principalmente com vocês que estão travados. Eu tive uma conversa recente com um amigo e ele tá quase finalizando o livro dele. E aí a gente conversando, ele falou: Michael, só agora que eu estou finalizando o meu livro, ele está participando da mentoria, Código do Best-Seller. E a gente já está na parte finalzinha ali, já está quase publicando o livro dele. A gente está encontrando as editoras corretas, a melhor editora para o perfil do livro dele. E a gente conversando essa semana sobre as dificuldades. E ele falando: Maicon, como é difícil no início, como é difícil começar a escrever. Por quanto tempo eu tinha o conhecimento, tinha habilidade, tinha mais do conhecimento do que o necessário. E eu achava que tinha que saber mais, tinha que buscar mais, que tinha que aprender mais um ferramenta, mais uma coisa, mais um conteúdo novo. E eu entrei no que é chamado de loop infinito. E é muito interessante ver ele contando esse relato, porque a maioria de vocês, assim como eu, esteve nessa jornada, esteve fazendo isso, esteve com essas dificuldades. Muitos de vocês ainda têm as mesmas dificuldades. Ele me falando: Maicon, a minha maior dificuldade era escrever todos os dias. Era conseguir tirar as ideias do papel. Parece que quando eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava relaxado, que eu não estava pensando no livro, as ideias surgiam, eu tinha ideias novas, eu sabia o que escrever, mas quando chegava no papel, quando chegava na frente do computador, me dava um branco. Aquela página em branco era desesperador. E por muitas vezes isso acontece com ele, acontece com você e acontecia comigo. E aí a gente conversando, eu perguntei, só para eu saber, porque assim, durante a mentoria a gente vai conversando sobre isso, a gente vai quebrando essas travas, a gente vai lapidando, dando dicas, informação, sacadas, melhorando o processo, entendendo como que a pessoa faz e como que ela pode melhorar. E aí eu comecei a perguntar como que ele se sentia e como que ele conseguiu melhorar o processo. E é muito bacana ver que ele conseguiu seguir o método, ele conseguiu seguir o processo, de escrever um pouquinho todos os dias, de praticar muito. E aí a gente entrou na conversa sobre um livro que mudou muito a minha jornada e que também eu recomendei, como eu recomendo para todos os alunos. É o livro chamado Outlier, de Malcolm Gladwell, um autor americano. Nesse livro, Gladwell fala sobre as horas, ele fala sobre o sucesso, a realização, o sucesso, e que existe um número de horas determinado para que você comece a atingir a excelência, para que você comece a ser bom em alguma coisa. E isso faz todo sentido na escrita, isso faz todo sentido não só em outras áreas, mas na escrita. Ele pega exemplos de jogadores de basquete, jogadores de futebol, escritores, músicos. A essência do livro, para eu não demorar muito nesse vídeo, a essência do livro, do que ele traz, a grande descoberta do livro é que todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas de uma realização notável, elas precisaram trabalhar, no mínimo, um número determinado de horas. Gladwell diz que a hora mágica, quando a chave realmente vira, em que você sai do perfil de amador ou de semi-profissional para um maestro, para um mestre, é 10 mil horas. Aí ele começa a mostrar Michael Jordan, quantas horas ele praticou, quantos erros, quantos arremessos. Tem inclusive uma entrevista de Jordan que a jornalista entrevistando ele, começa a conversar com ele e pergunta: a que você atribui o seu sucesso? E Jordan, naquele momento, ele para um pouco e começa a refletir, e ele fala: para eu falar do meu sucesso, eu preciso falar dos meus quase 3 mil fracassos. As bolas que eu arremessei e que foram erradas, que nunca deram cesta. Todos os jogos que eu perdi, todos os campeonatos que eu perdi, todas as vezes que eu tive que chegar mais cedo do que as outras pessoas, todas as vezes que eu treinei machucado,
Todas as vezes em que, quando as pessoas chegavam no treino, 5, 6, 7 da manhã, eu já tinha terminado o meu treino e estava começando um segundo ou terceiro treino. Olha a importância disso. Ele fala como autores, como empresários, como Jeff Bezos, Elon Musk, como músicos como Mozart. Todos eles, todas essas pessoas precisaram atingir um determinado número de horas trabalhando em determinado assunto para que elas começassem a receber os frutos daquilo que as pessoas chamam de sucesso. E para você, para esse amigo, não é diferente. Para mim, para você, para ele, não é diferente. Às vezes você começa até bem. Você tem conhecimento, tem conteúdo, mas aí você começa a escrever, ou começa a gravar, ou começa a fazer alguma coisa. E logo quando a dificuldade vem, você para, você desiste, você dá um tempo. Muitos de vocês só querem gravar ou escrever quando tem vontade, quando a maioria pensa que é por inspiração. E não é. É importante que fique claro que se você está num processo de escrita, se você está num processo de Michael, eu quero criar rendas para o futuro. Eu quero entender como que funciona o mercado editorial. Eu quero ter um negócio em cima disso. Eu quero melhorar o meu negócio. Eu quero usar a escrita, os livros, para alavancar o meu negócio, para atrair mais clientes, para me posicionar no mercado. Mas eu não sei por onde começar. Todas as vezes que eu tento, eu começo e desisto. Existe um processo para isso. Mas a essência da coisa é praticar. É importante que você entenda isso. A essência da escrita, a essência da excelência, a essência do trabalho, seja no esporte, na escrita, onde quer, na música, onde quer que você vá, é prática. Eu lembro, tem uma entrevista, se eu não me engano, com os Beatles. Ele fala que até que eles fossem reconhecidos, eles tiveram que tocar noites e noites, virar noites. Tinha noites que faziam 2, 3, 4, 5 shows. Em lugares diferentes, cantando em barzinhos, cantando para público quase nenhum, cantando em boates, em todos os lugares. Nessa entrevista, eles falam que onde quer que aceitassem o som deles, eles tocariam, mesmo que fosse de graça. E são o que são, porque eles praticaram. Vamos trazer, o que eu estou tentando trazer para você aqui é essa essência. Esse amigo estava do zero, tinha a ideia, tem muito conhecimento, tem muita habilidade, tem um trabalho fantástico com as pessoas na área dele, só que ele não conseguia tirar a ideia do papel. Ele não conseguia, ele começava e parava, começava e parava. Ele tinha vários livros começados e não terminados. E o que é pior, um dos livros que ele estava para terminar não ia conseguir sequer vender. Algumas editoras sequer aceitariam a impressão do livro dele. Por quê? Porque tinha muito vício. Assim como eu no início, os livros dele tinham muito vício. Existe um caminho. Você pode seguir sozinho? Pode. Só que a sua chance de errar é muito grande. Você precisa ficar atento, você precisa ter um método, ter um processo. Senão a sua jornada, ela pode ficar muito árdua, muito pesada. E eu sei que é por isso que muitas pessoas não conseguem publicar seus livros, não conseguem imprimir, não conseguem continuar com o processo de escrita. Eu sei que no início não é um processo fácil, não é um processo muito simples. Exige um conhecimento da jornada, porque senão você vai publicar simplesmente mais um livro. Suas chances de chegar nas primeiras páginas são praticamente nulas. Ontem eu gravei uma aula sobre como subir um livro no KDP, e lá eu compartilhei alguns segredos que eu tenho certeza, eu nunca vi aqui no Brasil, e que eu tenho certeza que a maioria das pessoas sequer sabem que existem. Está lá no canal do YouTube. Eu subi o vídeo, eu fiz questão de subir o vídeo, e são segredos que eu só compartilhava na mentoria porque o único lugar que eu vi esse nível de informação foi em mentorias. Mas eu falei, não, eu preciso compartilhar isso porque senão a maioria das pessoas, elas vão ficar
sem saber o que diferencia um livro bom de um livro ruim, ou que muitos livros, mesmo bons, mesmo livros excelentes, eles jamais chegarão à lista dos mais vendidos, porque eles foram posicionados de forma incorreta. Eles tiveram um posicionamento inadequado para aquele momento, para aquele público. Lembra, um livro ele não vai seguir o mesmo posicionamento para todos os públicos, nem em todos os momentos. Existe o momento certo e o posicionamento certo. Existem muitas variáveis. É importante que você entenda isso. Michael, eu preciso aumentar a minha capacidade de expressão, a minha capacidade de escrita. Isso se faz com hábito. Michael, eu preciso entender o processo. Eu preciso de um best-seller. Eu preciso publicar o meu livro. Você precisa de um processo. É importante que você entenda e saiba diferenciar esses dois pontos. Se você, é por isso que hoje eu estou aqui e eu quero te fazer um convite. Se você está com essas dificuldades, Michael, a minha dificuldade é em escrever, é começar a escrever. Eu não sei tirar a ideia do papel, eu não tenho muita inspiração, eu não sei como lidar com o processo de escrita. Com você que está com essa dificuldade, a sua dor é uma. Lá na frente você vai ter outras dores, você vai ter que lidar com outras coisas, que é o segundo público. Você que já sabe o que escrever, já tem ideia do que quer escrever, já tem ideia do livro, mas não sabe buscar as palavras-chave, não sabe qual o melhor título, não sabe qual a melhor descrição, não sabe qual o tipo de capa, cor, estrutura, tamanho, número de páginas, diagramação, capítulos, sumário. Você que não entende o processo, que não sabe qual a melhor plataforma, se é melhor escrito ou e-book nesse momento, se é melhor venda, pré-venda ou lançamento. Existem muitas variáveis. Eu quero falar com vocês dois. Você que está no primeiro nível e você que já avançou um pouco mais e está no segundo nível. Em dezembro agora, eu vou lançar a segunda turma da mentoria, Código do Best-Seller, onde eu pessoalmente vou te ajudar passo a passo, em todas as etapas, desde o planejamento, processo de escrita, busca de palavras-chave, escolha da melhor plataforma, da melhor biblioteca, da melhor impressora, da melhor gráfica, da melhor editora, quais as cores da capa, qual o melhor título, qual o título mais adequado para o seu público nesse momento, quantas páginas o seu livro deve ter, como que você faz a diagramação correta, qual a estrutura de venda, quais e-mails você manda, quais posts você vai fazer, quais vídeos você vai gravar, quais os bônus para atrair mais clientes, para que você consiga conversar com aquelas pessoas depois, qual a estratégia por trás dos livros, qual o produto que você pode vender, qual o serviço que você pode prestar, como que você usa o seu livro como uma carta de vendas para o seu negócio. A gente vai tratar tudo isso, cada coisa no seu momento. Serão 8 semanas, onde a gente vai tratar todo o processo, a gente vai dissecar tudo, até que você esteja com o seu livro na mão, até que você esteja com ele pronto, físico, que você diga, não, tá aqui o meu livro, tá pronto, tá aqui. Desse jeito. Até que você diga, olha, o meu livro está aqui, está impresso, está pronto. Desse jeito. Para você, que está no primeiro ponto da jornada, para você que já avançou, eu te convido para a minha mentoria, Código do Best-Seller. Lá você vai ter 8 semanas de acompanhamento individual. Essa mentoria é uma mentoria individual. Eu vou acompanhar cada um de vocês de forma individual, passo a passo. Depois que terminar a mentoria, eu ainda vou te acompanhar por um período de 60 a 90 dias, para ter certeza de que seu livro ele vai entrar nas primeiras páginas, na página dos mais vendidos. Isso é um bônus, eu pessoalmente, depois que você tiver com seu livro na mão, publicado na maior biblioteca do mundo,
eu faço questão de te acompanhar por mais 60 a 90 dias, para te ajudar no processo, para te ajudar a lapidar a ideia do seu livro, fazer as correções necessárias. Tudo isso dentro do nosso pacote Mentoria do Best-Seller. Maicon, quanto vai custar isso? Apenas R$ 10.000. É apenas R$ 10.000. Ou 12 vezes de R$ 1.000. Você escolhe. Você pode pagar com 1, 2, 3 cartões, quantos cartões você quiser. A nossa mentoria vai começar em dezembro. Então, vai ser um processo. Eu e você. Na sala teremos só nós dois. Você vai ter espaço para falar tudo que você tem, tudo que você sente, tudo sobre o seu processo, sobre o seu negócio, quais produtos você tem, quais produtos você quer oferecer, produtos ou serviços, qual a ideia que você quer passar, qual mensagem você quer passar. E juntos nós vamos construir a ideia do seu livro e vamos lapidar essa ideia em todo o processo. Você tem agora dois caminhos. Você pode seguir sozinho e está tudo bem. Com os conteúdos que tem na internet, você consegue fazer isso sozinho. Eu jogo aberto com você. O que pode acontecer é você fazer como eu fiz. Eu passei de 2018 a 2021 tentando fazer isso sozinho, ou com autores brasileiros, e eu escrevi 12 livros que foram fracassos. Então, você pode fazer isso. Quando foi em julho de 2021 que eu conheci o método americano de escrita de best-sellers, eu comecei o treinamento, uma mentoria, com Tim Edwards, Joe Vitale e mais algumas pessoas. E quando foi em setembro, o meu livro estava lançado. Esse livro. E quando foi em novembro, esse livro estava lançado. 2 best-sellers. No total, são 8 best-sellers. Isso foi porque eu fiquei mais inteligente? Não. Foi por causa do método. E é esse método que eu quero compartilhar contigo. Claro, ele está adaptado, ajustado e melhorado aqui para o Brasil. Mas é esse método que eu quero compartilhar contigo, para que você também escreva o seu best-seller, para que você se torne uma referência na sua área de atuação, para que você atraia mais clientes, melhore o seu ticket médio, consiga cobrar mais, consiga ser visto como um autor publicado, como uma autoridade na sua área. É nisso que eu quero te ajudar. Se isso é importante para você, se isso te interessa, clica no botão abaixo e acessa a nossa mentoria. Código do best-seller. Serão apenas 5 vagas, 2 já estão preenchidas para essa nova turma, então restam apenas 3 vagas. Corre lá, clica no botão. Você primeiro, eu não vou aceitar todo mundo, como vocês sabem, esse é um processo mais avançado. Esse é para você que já avançou um pouco mais no processo. Você vai preencher uma aplicação, vai preencher um formulário, respondendo algumas perguntas, e a gente vai bater um papo. Eu vou te ligar, ou a minha equipe vai te ligar, para saber se essa mentoria é para você e se a gente consegue te ajudar nessa jornada. Não é apenas entrar lá e pagar, não. Você vai precisar primeiro preencher uma aplicação, vai fazer apenas uma reserva do valor, você não vai pagar o valor inteiro, você vai fazer uma reserva, para que a gente possa saber se a gente realmente vai conseguir te ajudar e vai conseguir publicar o teu livro com o conhecimento que você tem, tá? Essa não é uma brincadeira, é uma mentoria séria, então a gente precisa saber se a gente vai conseguir te ajudar, porque a forma que eu trabalho é muito simples. Ou eu te ajudo e no final você tem o seu livro publicado, ou eu te devolvo o dinheiro. Então é muito simples. É por isso que eu preciso filtrar bem o processo, saber se você tem capacidade, se você tem conhecimento e se você está disposto a fazer, porque eu vou dar 100% da minha parte. Eu quero saber se você vai dar 100% da sua e vai tomar a decisão. Clica no botão abaixo e eu te vejo do outro lado. Eu fico por aqui. Um abraço.